passei por uns problemas. Aí, quando estava no meio do problema, você está ali turbilhão, né? Não tem tempo de sentir nada, só raiva e as coisas. Aí, quando as coisas começaram a melhorar, eu falei, bom, agora vai vir a crise de ansiedade, porque tá tudo bem. Mas não vieram. Eu lembro que eu falei para você que eu tinha medo de ficar sozinha? Sim, claro. Então, pois agora eu fico sozinha, eu fico na minha casa à noite sozinha, só eu e a neném, né? E sem problema nenhum, acordo tranquila. Estou assim, ó, super bem, super bem. Mas o que que ajudou? É uma O cura, que né? que ajudou? Eu vejo como Uma cura? uma cura. Sim, foram os pensamentos positivos, você conversar com você mesma, você entendeu? Quando você sente que a ansiedade vai vir, porque você sabe, você sente que ela vai vir. Você conversa com ela, faz os exercícios e tá tudo bem. Sempre falando que tá tudo bem, que isso é só uma fase que vai passar, que você não vai morrer, não vai pro hospital, e que tá tudo bem. Eu, graças a Deus, nem aqueles remédios fitoterápicos que eu tomava, eu tô tomando mais. Meu nome é Edilaine Helena, eu tenho 51 anos, moro em Caraguatatuba, estado de São Paulo. E Edilaine, como que era a sua vida e como que você estava antes de conhecer o método Lumen? Você consegue se recordar? Consigo. Eu sempre passei por muitos problemas, sempre tive muita perda. E uma que aconteceu com a minha filha, que foi assim, que me acabou comigo mesmo. E eu fui levando este problema, trabalhando sem ter tempo para mim. E quando eu saí de férias, no segundo dia de férias, eu tive uma crise. Foi aí que começou mesmo a crise. Eu tive uma crise de ansiedade muito forte, muito forte. Assim, 2 dias eu tive crise assim de eu querer ir para o hospital. Só que meu marido falou: não vou levar, não vou levar porque isso vai passar. Mas até então eu não sabia do exercício, não sabia nada. Então eu ficava nervosa e aquilo lá só piorava. De eu ter que sair para a rua para caminhar. Horrível, horrível, horrível. Eu não conseguia fazer nada. O que que eu fiz? Procurei uma psicóloga particular. Ela queria fazer online. Eu falei que eu não queria online, que eu queria presencial, porque eu precisava de uma psicóloga presencial. Marquei. Na época, eu pagava 150 por semana, que eu fazia toda semana. Uhum. E eu estava de férias e comecei. Só que toda vez que eu ia nessa psicóloga, ela só me escutava. Não me passava o exercício, não falava nada e só me escutava. Daí eu falei aqui na minha casa, falei, o que eu falo para ela, eu falo para qualquer um. Se é para me ouvir, qualquer um pode só me ouvir. Acho que eu estou só gastando dinheiro. Aí, o que que aconteceu? Eu rolando no celular, encontrei você. Daí eu chamei minha filha e falei, Pablini, olha aqui ela, Cibele Azevedo. Daí ela falou assim, ah, mãe, legal, segue ela, deixa eu ver. Pablini gostou. Daí aí comecei a seguir, fazer o exercício e dispensei a psicóloga. Fiquei com você só nas suas lives. Aí você veio com as aulas, para a gente poder entrar, né? Se cadastrar tudo, se inscrever. Sim. Aí falei, Pablini, eu vou me inscrever. Ela, vai, mãe, vai, porque você está bem melhor já. Você está melhor. E foi aí que eu fui pegando gosto, que eu fui gostando e fui aprendendo. E foi isso. Mas as crises continuaram vindo. Mas logo, com o filme, lembra aquele filme que eu falei, que aquela palavra que o rapaz falou, Jesus levou o meu medo? Pronto, a partir daquele dia ali, Sibeli, foi a chave para mim, Olha só, foi a chave. entendeu? Bem isso, cada uma de nós temos
o nosso momento, né? A nossa virada de chave, né? Aí o que que aconteceu? Achei que eu ainda não estava preparada para voltar para o emprego. Aí, antes de acabar minhas férias, fui na casa do meu patrão, conversei com ele e falei que eu queria sair. Mas eu já tinha 5 anos lá, né? E ele, não, não, eu falei, eu não quero ficar dando atestado, eu não estou bem, você entendeu? Preciso de um tempo para mim. Daí ele falou, tudo bem. Mas só que esse tudo bem dele, ele sempre me chamando para fazer um bico lá, para cobrir alguém, né? E eu, não, 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 não. Aí depois eu falei, não, eu estou bem agora. Aí fui lá e falei, ó, eu estou disponível. Se você precisar de mim, eu já estou bem. Faz tempo que eu não tenho crise, tá tudo bem. Aí ele me chamou para cobrir as férias de 4 meninas. Então eu vou ficar lá até dezembro. Mas provavelmente ele vai me chamar para ficar definitivo. Não sei ainda, não tenho certeza. Mas está tudo bem. E você está cobrindo Passei uma noite. de 4 meninas. Oi? É muito trabalho, hein? Quatro pessoas. Não, assim, uma tira férias, Ah, mas você vai ficar. volta, sai a outra. É, assim que eu estou fazendo. Entendi. E esse final de semana, por exemplo, meu marido foi viajar, porque ele trabalha com viagem, e eu fiquei sozinha, só eu e a neném. E ficou tudo bem, não tive nenhum problema, não precisei ligar para ninguém, vir dormir aqui comigo. Ficou eu e a neném, no outro dia acordamos tranquila, foi tudo bem. Então, só para esclarecer um pouquinho, você consegue pontuar como que eram esses sintomas? Porque talvez quem vai nos ouvir vai se identificar. Como que era? Você falou essa crise, o seu esposo falou: "Não, espera, vai passar". Como que era isso? O que você sentia? O que acontecia? O coração muito acelerado, uma tremedeira e um desespero, sabe? Um desespero de sair andando, um desespero de não ficar no lugar. Mas o coração acelerado é o pior. É o pior. E vinha o coração acelerado, vinha as mãos suando e tremendo, e um desespero de querer sair, sabe? De ver pessoas, de sair para a rua, entendeu? De não ficar presa Entendi. dentro de casa. E outro ponto que marcou muito, não só a mim, mas as nossas amigas, as nossas colegas de turma, que você tinha muito medo de ficar sozinha. Você não ficava sozinha, é isso mesmo? Como que era isso, Edilane? Como que era? O que acontecia? Você podia falar mais sobre Então, é, assim, a minha casa sempre. A minha filha mais nova, que hoje não está aqui, ela está na Espanha, ela sempre morou comigo. Então, Giovana entrava, Giovana saía, Giovana entrava, Giovana saía. Então, a Giovana sempre estava comigo. E daí, depois que aconteceu tudo isso com ela, ficou só eu, meu marido e a neném, né? E daí o Wagner trabalha com viagens, e as viagens dele são viagens longas, que muitas vezes não volta no mesmo dia para casa. Então, se ele falasse para mim assim, nossa, amanhã eu tenho uma viagem marcada, Cibele, eu já ficava, eu já ficava, meu Deus, e agora? Quem que eu vou chamar para dormir aqui comigo? olha E se só. eu tiver crise? Quem que vai vir? Então, o que que eu fazia? Eu ficava enchendo o saco das pessoas. Ou eu ia dormir na casa de uma comadre, ou eu chamava a minha filha que mora em outro bairro para vir dormir comigo, você entendeu? Mas ficar sozinha, eu não ficava. Eu não tomava. Quantas vezes deu crise em mim embaixo do chuveiro? De eu entrar no banheiro, tá todo mundo aqui, de eu entrar no banheiro e só de saber que no outro dia eu estava sozinha, eu já sofria com antecedência. Entendeu? E você consegue identificar por que que você tinha medo do quê? De o que poderia acontecer se você ficasse sozinha? O que identifica assim, meu Deus, estou sozinha e agora? O que vinha Tipo na sua... assim, por exemplo, eu tenho uma neném de 3 anos que é da minha filha,
que eu crio ela, a minha neta, né? Por exemplo, se eu tivesse uma crise e tivesse só eu e ela, eu não poderia sair para a rua porque eu tenho ela. Uhum. Eu não poderia buscar ajuda na rua porque você acha que você vai ter um troço, né? Porque o seu coração acelera muito. Hum. Então, o meu medo era esse. Por exemplo, eu tenho aqui fora da minha casa, eu tenho um quarto com um banheiro, que é onde a minha filha dormia, Giovana. Se eu soubesse que você estava ali no quarto, para mim estava tudo bem, tudo ok, porque eu sabia que tinha alguém ali, Uhum. entendeu? Então eu ficava bem. Agora, se eu acordasse ou soubesse que eu não tinha ninguém, era terrível. Terrível de verdade. De eu não conseguir lavar uma louça, de eu não conseguir escovar o dente, de eu não conseguir trocar de roupa, de eu não conseguir fazer nada. Porque eu tremo. Chegou de acontecer de eu não conseguir fazer uma mamadeira, Olha só. de tanto que eu tremia. Uhum. E outra coisa, Hum. por exemplo, eu aprendi com você. Hum. Se eu tenho um problema e aquele problema me faz mal, eu não devo ficar tocando no assunto do problema. Porque aquilo lá, porque a gente, como você ensinou, é o que a gente sente, ouve, vê e sente, né? Então, ora, entrega e confia. Esquece. Porque se eu ficar rebatendo naquele assunto, vai me fazer mal. Entendeu? Entendi. Isso mesmo, Então parabéns. é isso. E como que você Então é isso. e como que está a sua vida hoje? E como que você se sente hoje? Ah, eu me sinto bem, porque agora eu vou trabalhar, eu passo o dia bem, não tenho crise, nem lembro que eu tive crise. Uhum. Fico sozinha, faço as minhas coisas, entendeu? Eu posso falar para você que eu tô curada, Sim, você está curada. Pela glória de Deus. É uma cura. você entendeu? Uhum. É isso, Sim, porque tem né? momentos, eu falei assim, vou fazer algumas perguntas, porque isso acontece comigo também. Às vezes eu nem lembro o que eu passei. Às vezes eu tenho que parar, nossa, realmente, né? Não tive mais. Então eu até esqueci. Às vezes até a gente faça algumas perguntas para te ajudar a lembrar de algumas coisas, porque graças a Deus está no passado, né? Então, o negócio é não ficar pensando no problema, relembrando o que te faz mal, porque eu vou falar uma coisa para você, Sibeli, na verdade, Hum. eu acho que essa ansiedade, esse medo todo meu, Hum. ele veio estamos em 2025, Sim. uns 14 anos para trás. Por quê? Foi quando eu perdi um neném de 9 meses. Eu perdi. Hum. Tive uma gravidez tranquila, uma gravidez boa, Meu e eu cheguei no hospital com o neném vivo na barriga, o neném se mexendo, e eles demoraram para fazer o meu parto. Deus. Aí, na hora que a médica veio me examinar, o neném já estava morto, ele enrolou no cordão. Só que daí ela me levou para a sala de ultrassom. Chegou lá, ela viu que não tinha batimento, né? Viu que o neném estava morto. E ela simplesmente falou para mim, Dilane, você precisa ser forte, seu bebê está morto. Falou assim para mim. Daí o que, que aconteceu? Queriam fazer o meu parto, o neném com 4 quilos e pouco, queria fazer o meu parto normal. Eu falei que eu não ia fazer parto normal porque eu não tinha condições psicológicas para fazer, entendeu? Daí, o que, que aconteceu? Com muito custo, ela fez um parto cesárea, quase me perdeu na hora desse parto, porque a anestesia não pegava, ninguém pegava. Quando ela cortou, a anestesia acabou, né? E foi daí que eu desenvolvi o medo de ficar sozinha. Esse dia eu estava pensando nisso. Uhum. Falei, falei até para minha filha mais velha.
Eu acho que a minha ansiedade veio da época que eu perdi o João. Porque nessa época eu já sentia tremedeira, eu já sentia, tinha medo de ir no banheiro, tinha medo, mas não dei importância, porque naquela época não tinha essas crises de ansiedade, né? Era tudo frescura, né? Isso foi passando, só que isso foi acontecendo, mas está tudo bem, é coisa normal que acontece. Mas aí quando eu saí de férias, que eu senti ali que o negócio veio feio 2 dias seguidos, falei, é ansiedade, está na hora de procurar uma ajuda. Daí a gente já ouve falar, você fala, não, eu tenho isso, então eu preciso procurar ajuda, Uhum. porque sozinha não, eu nunca ia conseguir sozinha. Imagina, todo o conhecimento que hoje eu tenho, graças a você, foi o que me ajudou, entendeu? Mas Edilane, graças a Deus não tenho mais. graças a Deus, você teve um trauma muito grande. Isso. Foi um forte impacto emocional. Foi Você muito. não sabia, né? Não, não sabia. Nós já conversamos, tivemos a oportunidade, mas não sabia. E. Aí depois, Ah, depois demorou acho que mais uns 4, 5 anos, eu engravidei de novo, cheguei até o quinto mês da gestação. Quando eu fui fazer ultrassom para saber o sexo, o neném estava morto, olha só. entendeu? Porque o neném não desenvolveu. Daí eu perdi dois, era outro menino. Então Mas aí esse foi mais tranquilo. você tem dois Eu filhos, tenho três, três. tenho três. Eu tenho duas meninas e um menino, vivos. E Uhum. dois que eu perdi. Está no céu, né? Está Sim. no céu. Perdi não, ganhei para Deus, né? Ganhou para Deus. É aí que entra a nossa fé, né? Que dá um sentido. Sim, Como que você ressignificou essa dor? Porque hoje você é uma mulher muito segura de si, e talvez tenha algumas mulheres que possam nos ouvir que possa estar passando nesse momento, né, uma situação parecida. é Deus. Santíssimo. Hum. É isso. Oração, terço de Nossa Senhora. E no Santíssimo conversar com Jesus. Isso. Isso me fortaleceu muito, porque é o lugar que eu amo, tenho paixão no Santíssimo. É, que bênção. Entendeu? Sim, entendi. Eu gosto muito. Então, o que me fortaleceu foi a minha fé, Hum. porque eu passei por tudo isso daí e eu não tive nenhum dia que eu passei mal e precisei ser levada para o hospital com pressão alta. Tive pressão alta quando eu perdi esse bebê. Tive pressão alta, mas eu tive era pressão alta emocional. Você entendeu? Passei na psicóloga na época, mas a psicóloga cutucava tanto que eu saí, e era psicóloga de posto, de UBS, eu saía de lá pior do que eu entrava, larguei mão também, né? Mas a igreja, a fé em Deus, as orações, foi isso que me ajudou muito. Obrigada, Edilane. Deixa eu complementar. Você está falando, eu estou pensando aqui tantas coisas, né? É, eu me lembrei um depoimento de uma mulher que eu vi no programa Anima. Acho que eu já compartilhei alguns vídeos do Anima com vocês. E Hum. ela, se eu não me engano, não sei se foi 9 filhos. Eu sei que são várias gestações que ela perdeu. E aí ela falava assim que ela tinha um sonho de quando a avó dela era viva, visse os filhos dela, né, os bisnetos. Mas a avó faleceu e ela não conseguia segurar a criança falecia, né? E aí um dia uma criança, no velório de um dos filhos dela, que eu não lembro exatamente quanto, eu sei que foram alguns filhos,
e ela estava lá dando o depoimento dela. Uma criança chegou para ela e falou assim: Nossa, olha só como Deus é bom. Aí falou: Como assim? Então, você não queria que a vovó visse os seus filhos? Ela tá vendo, ela tá encontrando os seus filhos primeiro que você. E aí ela disse que isso confortou tanto o coração dela. Até me arrepiou. Isso confortou, e eu me lembrei, até me emocionei agora de lembrar. Porque, mas isso, Edilaine, que a nossa fé, ela nos dá um sentido. A nossa Sim, fé, ela nos dá um consolo, né? A minha sogra, né, meus sogros, o meu esposo, então, a minha sogra, a gente olha sempre a mãe, mas o pai também sofre muito, claro. Ela perdeu sim. 2 filhos adultos. Um mais jovem de acidente e o outro, o Marcos, até que faleceu na época do Covid. O Marcos faleceu uma semana antes do meu casamento. E então, 2 cunhados, um eu não conheci, o outro eu conheci. E tava tudo combinado, né? Ele ia me buscar até no salão, ia fazer a leitura Não, das preces. E ele partiu daquela maneira do Covid. Quem teve esse momento, né? Infelizmente, no Covid não tinha velório. Uma situação é, toda. Nem vou entrar nesse mérito, mas quem passou sabe como que foi. E a minha sogra e o meu sogro, na fé, né? Um testemunho para nós. E um dia o meu sogro falou isso, ele falou assim: a nossa fé nos traz consolo, sim, nos consola, Jesus Cristo nos consola, porque essa dor de perder, né, um filho, só quem passa que sabe, mas a nossa fé nos traz um consolo. E é essa que é a parte fundamental, né? Como você colocou assim, foi com você que eu aprendi, a gente trabalhou junto e continuamos, você continua com a sim, turma. Então, existe um caminho. Então, 2 coisas importantes que você trouxe que, que eu gostaria de pontuar. Quando você estava nas lives, às vezes melhorava, ou a maioria das vezes você se sentia melhor. Mas daqui a pouco acontecia alguma coisa, voltava algum momento. E é o que às vezes sim. acontece com quem pode estar aqui nos ouvindo, né? É, então, o que aconteceu de diferente que você recebeu essa cura, que você venceu? Sim, você está curada. Eu vejo, eu como terapeuta, e como eu oriento, né, pontuo algumas questões, você permaneceu e permanece ainda em um caminho. Você começou um caminho, um passo a passo de aprendizado que não é em uma noite, não é em um dia que a gente vê isso. Nós temos os nossos encontros, mas também não é um ano, não foi um ano. Agora eu não me recordo Não, quanto tempo que nós começamos, mas eu sempre falo assim: 12 semanas no máximo para quem realmente vive o processo é suficiente. E depois, claro, a gente gera uma amizade, um carinho, não só aqui entre nós, mas tem as meninas também, a gente está ali torcendo por cada uma. E quando você vê, Sibeli, faz tanto tempo que eu não tenho mais crise, voltei a trabalhar. é. É uma bênção de Deus. Mas, Sibeli, assim, ó, quando eu gosto mesmo. Então, se me faz bem, eu procuro fazer o melhor. Eu não deixo de lado, eu ponho em prática o que você fala, tudo que você falou nas lives, nos encontros, tudo eu coloquei em prática. Eu não deixei passar nada. Você entendeu? Ah, se é bom, então eu vou fazer. E eu faço até hoje, apesar que, graças a Deus, hoje eu não preciso. Agora, quando eu estou muito nervosa, quando eu passo por um problema, eu calma, respira, não respirou hoje. Entendeu? E assim tá indo, eu sigo assim, Sim, né? Então, eu não entra por um, eu escuto, entra por um ouvido e sai pelo outro. Não, eu ponho em prática, né? Porque me faz bem. Eu acho que eu falei para você que esse tempo atrás eu estava em São Paulo e eu estava na casa de uma cunhada e minha outra cunhada ligou para o meu esposo pedindo para ele ir lá, que ela estava passando mal, para levar no hospital.
Peguei o tele, ela estava com crise de ansiedade, sentindo as mesmas coisas que eu sentia, e fiz o exercício de respiração, só de respiração. Ela melhorou. Olha Meu só. marido nem foi lá. Você entendeu? Lu, respira, puxa, segura, respira, entendeu? E assim eu fiquei com ela acho que uns 10 minutos no telefone. E ela melhorou. Olha. É Você uma corrente. entendeu? A gente chama assim, tem um filme que tem esse nome, Corrente do Bem, né? A gente aprende e aí vocês entendem, né? Às vezes, eu não sei se você se lembra de um exercício que nós fizemos da gaivota. Não sei se você se lembra, foram tantas coisas, mas tem um exercício terapêutico que é bem isso, que a gente, não vou aprofundar aqui, mas nós nos curamos, nós recebemos a cura e depois nós ajudamos os nossos. E é bem isso que acontece, né? Isso é E bem é isso. assim que eu tenho feito, É isso. entendeu? Temos os nossos altos e baixos, claro. Sim. Sabemos que a ansiedade faz parte das nossas emoções, mas a gente precisa controlar ela, vencer ela, né? Então, e quando você sente que está com ansiedade, que nem quantas vezes já aconteceu de eu estar lavando louça e a ansiedade vinha, eu falava: Ah, você está aí? Eu sei que você está aí, mas você não vai me parar, eu não vou parar de fazer as minhas coisas por causa de você. Você quer ficar aí, você fica, mas você não vai me parar. Já é, Olha vai só. embora. Amígdala, calma aí, tá tudo bem, entendeu? O que que é? Explica Deixa eu louco. para quem não sabe, o que que é a amígdala, Edilane? Ai, eu não vou saber explicar, né, velho? Explica. É, a amígdala é lá o pontinho no seu cérebro lá que dá o alerta, né? Achando que tá acontecendo alguma coisa, né? Não Ah, é isso? é isso, é isso. Aí, Parabéns. aí você fala com ela, amígdala, tá tudo bem, né? Ó, tá tudo ok. Alegria, alegria e acabou. Ai, que alegria, que orgulho. Eu falo assim, que orgulho de. Fico tão feliz de ver esses aprendizados, essa mudança. É muito bom, você é ótima. Nossa, obrigada. Mas Você é uma anjinha na nossa vida. eu fico muito feliz. E olha, é isso que vale a pena. É quando eu escuto cada uma de vocês, quando eu estou escutando você agora, que é um momento único, vale a pena todo o processo. Vale a pena. Então, você, quando você colocou o cérebro lá, que você explicou que tinha amígdala, tinha, era como se fosse uma orquestra, vinha o maestro e falava, tá tudo bem. É para você ver, eu prestei atenção em tudo. E não perdi nada. Você Sim. entendeu? O frontal, o córtex frontal. Então, quer dizer, e depois eu revi isso de novo, para mim entender que quando eu tivesse a crise, eu entender o que estava acontecendo, Perfeito. entendeu? Isso é muito legal, Eu é sou, muito legal. eu sempre fui muito assim. Eu quero saber o porquê do porquê. Tá É, acontecendo uma coisa, mas eu preciso. É como se eu pegasse ali, né? Não, deixa eu ver, o que que é? Ah, então eu preciso fazer isso, mas devido a isso, isso. E isso aí entra a razão, o entendimento. então, E aí, aí quando você realmente une a fé e a razão, não tem erro. Não tem erro. Mas precisa se permitir, né? Precisa se permitir. sim, precisa se permitir, precisa querer, e para você ver, eu aproveitei cada aula nossa, cada encontro nosso. E se eu ficava com dúvida de alguma coisa, eu voltava lá no outro dia, quietinha, punha o foninho de ouvido para mim prestar atenção e repetia as aulas de novo, eu ouvia novamente, entendeu? É uma coisa que eu gosto, Que ótimo. entendeu? E ó, eu sempre falo assim, o melhor está por vir. Eu ouvi alguém já falar essa frase, mas ainda tem muita coisa maravilhosa para vir. Você continua com a turma, nós vamos ficar aí muito Sim. tempo juntos, se Deus quiser, e tem muitas coisas maravilhosas para acontecer também. Agora, me diga uma coisa, falando para o método Lumen, tem alguma coisa que talvez no começo
você achava que poderia te impedir de você entrar para a turma? Falar, ah, será que isso mesmo vai dar certo? Ou alguma dúvida assim que te impedia? Sibeli, eu sou uma pessoa que se eu entrar, se eu perder, perdi. Se eu ganhar, eu ganhei. Eu não me importo muito. Se Hum, vai dar certo ou não, eu gosto de tentar. Pelo menos eu tentei. uhum, Não fiquei naquela dúvida. Ah, será que se eu entrasse teria dado certo? Nossa, por que que eu não entrei? Então eu vou de cabeça para qualquer coisa. Se der, deu. Se não der, tá tudo ok. Entrei, não vou falar para você que eu entrei. Não, na verdade, eu entrei com a certeza que eu ia melhorar pela live que eu já tinha tido com você, uhum, entendeu? Eu sabia que ia dar certo. Eu não sabia se eu ia me aprofundar como me aprofundei. Aí, quando você falou das inscrições, eu falei: nossa, é agora, é agora. Aí, quando passou um tempo, a minha filha falou: nossa, mãe, até o seu rostinho mudou, você está bem melhor. Aí, meu genro falou: tá mais sorridente, tá feliz, né? Daí o Léo ainda brincou comigo: ah, quando você não conseguir pagar a aula, aí você me avisa que eu pago para você, não vai perder mais, não. Falei: pode ficar tranquilo. Ele ainda brincou comigo assim, né? Mas foi a melhor coisa que eu fiz foi ter entrado pro método Lumens, foi a melhor coisa. Nossa, eu não me arrependo de nada. Foi muito bom, que alegria. maravilhoso. Eu fico E eu vou pagar, terminar o nosso pagamento desse, depois vai, o ano que vem tem outro, e eu vou continuar, não vou largar, entendeu? Você falou isso mesmo. Nós vamos continuar Eu não juntos, vou largar. se quiser. Posso estar um pouco afastada devido a algumas coisas que acontecem, mas sempre estou procurando ver ali o que está acontecendo, Sim, sim. entendeu? Que ótimo. É isso. Ai, Edilane, tem algo mais que você gostaria de trazer, que talvez eu não perguntei, ou que você gostaria de falar? Eu estou aqui à sua disposição. Se você quiser perguntar, eu estou aqui para te responder. Então, eu tenho aqui Eu algumas acho que é isso. perguntas, mas Pode fazer. você já falou tudo. Eu acho que você já falou tudo. Você já falou como que você estava, né? Que você até se afastou do Sim. trabalho, como que você entrou Sim. no método, tudo, a sua história, um momento um momento, um forte impacto emocional que realmente, meu Deus, como, né? Como que não vai mexer com as nossas emoções? Não tem nem o que falar. E, o se- e eu não te contei a outra, que eu acho que é a pior de todas. Eu fiquei morando com meu marido alguns anos. Depois resolvi casar no papel e na igreja para mim poder receber o corpo de Cristo, né? É. Tudo certo, tudo perfeito para o casamento. Fui para São Paulo para comprar minhas coisas para a festa. Cheguei em São Paulo, dormi. A minha irmã ligou de madrugada falando que a minha mãe tinha passado mal. A roupa da minha mãe já estava alugada, tudo perfeito. E a minha mãe faleceu. Nossa. A minha mãe não estava doente, minha mãe não tinha nada. Minha mãe faleceu no dia 27 de junho, de 27 de maio, e o meu casamento era no dia 13 de junho. Olha, Pensa, não é fácil. menos de um mês, tudo organizado para o casamento. Um senhor de um casamento. Uhum, Falei para o meu pai, não vou casar mais. uhum. Meu pai, vai casar. E eu perdi a minha mãe da noite pro dia. Sem, olha quanta perca eu tive, Uhum, entendeu? sim. E esses altos e Então, baixos, né, Edilane? Quem de nós, né? Quem somos nós? Um dia eu ouvi um catequista, ele falou, eu nunca tinha pensado nisso. Ele falou assim: por que não comigo? Por que não pode acontecer morte na minha família, doença? Por que não comigo?
nós somos iguais, né? Nós estamos suscetíveis a tudo que acontece. Ele falou até, eu lembro que ele falou, às vezes você olha um mendigo na rua, às vezes você pode até ter um julgamento, mas poderia ser eu ali. Poderia ser eu. Então, É, não sou diferente de ninguém, né? E infelizmente temos esses altos e baixos na nossa vida, né? Temos esses altos e baixos, a gente não sabe o dia de amanhã, mas como eu volto a dizer e sempre afirmo, a nossa fé nos sustenta sempre, sempre. sempre, O meu sempre. cunhado faleceu uma semana antes do meu casamento, né? E eu também tive essa dúvida. E agora? E agora? Não vai ter sentido o casamento? Exato. Mas aí, o meu sogro, a minha cunhada, né, viúva, ela falou, a palavra dela foi muito importante para nós, ela falou, para mim, Hum. especial, lembro, tem momentos que a gente lembra até onde a gente estava, né, do jeito que tá, eu Uhum. estava no meu quarto, ela me ligou e a gente conversou, e ela falou assim, Cibele, você vai se casar sim. O Marcos estava muito feliz com o casamento de vocês, e Exatamente como meu pai disse. é um sacramento, não é uma festa aleatória, é um sacramento. E o meu sogro também disse a mesma coisa, e nós nos casamos. Foi na época do Covid, estava terminando assim, mas o pessoal ainda tinha máscara ainda no meu casamento, o pessoal Uhum. tinha máscara. Mas foi um almoço, foi uma bênção, graças a Deus, foi uma bênção. Claro, não tem como, a gente estava de luto, mas a gente viveu esse sacramento. E a vida precisa seguir, né? A vida precisa, É. né? E a Fazer o quê? Infelizmente é assim, né? a saudade ela fica, igual se também não tive meu pai para ir no meu casamento. Meu pai faleceu antes também, teve um câncer, 3 anos lutando contra o câncer. E a nossa vida, então não significa que, às vezes alguém que tá acompanhando a gente, não significa que, eu venci a ansiedade, agora eu não tenho mais problema. Não é isso. É tudo isso que você trouxe. Não. Essa vida aqui, nós temos os nossos altos e baixos, os problemas. Quem não tem, né? Quem não tem? Todo mundo tem. Mas a nossa fé nos sustenta, nos dá um sentido. E eu me autoconhecendo, eu sei que se eu ficar pensando negativo, se eu não decidir sair da cama, eu vou ficar doente. Se o luto, Sim. tem um livro do Padre Léo, a cura do trauma da morte. Ele diz exatamente isso. Meu esposo que pediu para eu ler, porque quando às vezes eu falava muito do meu pai, né? Ele falou assim: lê esse livro. Você não leu esse livro? Porque ele leu quando o irmão dele mais novo faleceu. Uhum. O luto, ele tem um período. A gente precisa ter esse período de luto, porque se a gente viver a vida inteira em luto, nós vamos partir também. Nós não vamos viver, É. nós vamos morrer. Porque a tristeza também mata, Sim, porque a tristeza né? mata. Então a gente precisa. Então, quando eu tenho esse entendimento, claro, eu sofro, mas a minha fé, a nossa fé nos dá sentido. E ponto, é É. isso. Agora a gente vai viver reclamando, murmurando, ai, por que comigo? E tudo mais. E até talvez algumas queridas que possam estar nos ouvindo, tá sofrendo de ansiedade, teve crise, por mais que é católica, né? É uma mulher cristã, mas às vezes murmura muito, porque comigo não aceita. E é possível Então, significar, diga. eu não gosto disso, de ficar reclamando, entendeu? De ficar, vamos aí, se vitimizando para os outros. Não Sim. gosto. Eu posso estar no meu pior momento. E aí, Dilene, como é que você tá? Tá tudo bem, graças a Deus. Hum, Entendeu? sim. Tem que ser. Porque eu sempre escutei falar, né, que quanto mais você reclama, pior é. E chama, atrai coisas ruins para você. Então eu Sim. não reclamo, tá tudo bem e acabou, né? Isso aí a neurociência explica, que é o que você colocou no começo. O que eu penso,
eu vou sentir, eu vou comunicar. Então, se eu penso muito, se eu falo muito sobre aquilo, acontece na minha vida. Só que É também lógico. nós não podemos, ninguém é culpado, ninguém faz isso porque quer. É porque não aprendeu. E também depois existe, às vezes a pessoa está viciada em reclamar. É um vício É, emocional, aquela reclamação. Então precisa o quê? Trabalhar isso, se posicionar, porque eu entendo que se eu pensar diferente, eu vou sentir diferente, eu vou agir diferente. Então, por isso que é isso. um processo, é um caminho. E como você falou, alegria, alegria, alegria. Alegria e É assim que você decidiu. E se Deus quiser, vai seguir assim. E, sim, e muitas coisas maravilhosas. O poder da palavra, né? Esse sim, palavra de profetizar. E nós vamos é. caminhando. Não é, acho que foi o Frei Gilson que eu ouvi esses dias, que aqui em casa a TV é só ligada assim em pregações. Eu acho que foi o Frei Gilson que estava Ah, eu gosto também. e ele estava falando assim: não é que eu vou agradecer a Deus por essa dificuldade. Eu não vou louvar a Deus por essa dificuldade. Obrigado, Senhor, porque eu tenho ansiedade. Mas nós precisamos agradecer a Deus apesar desse momento que eu estou passando, porque eu sei que eu vou vencer isso, mas eu agradeço a Deus. Porque a gente aprende assim, eu preciso agradecer a Deus por tudo. Mas não é que eu estou feliz com aquilo, com aquela tristeza, não é isso. Mas eu louvo a Deus apesar disso. E tudo tem Sim, um para quê na nossa vida. E também não é sempre que nós vamos ter as respostas. Nós não temos todas as respostas. Se eu pergunto para você, onde que você estava antes de você nascer? A gente não sabe. sim. Então são mistérios. E a gente precisa aprender a saborear cada momento da nossa vida. Aí eu lembro do Padre Léo. Não sei se você lembra, né? Que o Padre Léo teve um câncer muito grave. Sim, Quando ele ficou sabendo da notícia do câncer, ele falou, que pediu a Deus para que ele aprendesse a aproveitar cada momento daquela doença que Deus permitia na vida dele, né? Então, e nós vamos seguindo. Então, ontem teve a primeira aula do aprofundamento, e aí que tá. Não é só rezar. Rezar é muito importante, mas existe um posicionamento, existe um aprendizado que vai fazendo sentido. sim, Leve, um é. passinho de cada vez, um passinho de. É isso mesmo. E a sua Porque mudança, se você só rezar e não colocar em prática, não vai acontecer nada, né? exatamente. E você Então, está sendo exemplo para sua família, para os seus filhos, para sua neta. Com obrigado. certeza está sendo exemplo. É nítido, como a sua filha falou, é nítido, a feição muda, sai aquele peso, Muda. você está livre, você está É. curada, você está. Porque qualquer coisinha você tinha medo. Ai, meu Deus, será que hoje eu vou ter ansiedade? Será que vou tomar banho? Será que eu vou conseguir tomar um banho? Meu, é muito ruim isso. É muito ruim. Você tem que tomar banho correndo, porque a hora que a crise pega você embaixo do chuveiro, você tem vontade de sair correndo. Você entendeu? Não dá vontade. Nossa, é desesperador. Na verdade, é desafiador. É É isso. desafiador, né? É desafiador. É Mas aí a gente fala desafiador. assim, o desafio, quando você olha algo como um desafio, você já se posiciona. Eu vou vencer esse desafio. Sim, Ele não vai me impedir. é. Então, porque depois eu comecei a aprender, falei, não, eu tô aqui para tomar banho, então eu vou tomar banho. Você quer ficar aí, ansiedade? Você fica aí, mas eu vou tomar o meu banho. Tá pensando que você vai me brecar aqui na metade do meu banho? Não vai. Eu vou passar sabonete, eu vou tomar o meu banho. Isso, Porque antigamente nem isso eu conseguia fazer. sim. Era horrível, E entendeu? Mas dentro, passou, não tenho mais. sim, porque dentro do método Lumen até, a metodologia da parte terapêutica,
de resgate desse posicionamento de quem você é e o enfrentamento. É, E o enfrentamento. sim. E aí você vai enfrentando, aí agora tudo bem, não aconteceu nada e não vai acontecer. Porque se cada vez que você tiver uma crise de ansiedade e você obedecer ela, parar de fazer o que você estava fazendo, que você está com crise, e ficar curtindo a ansiedade, ela vai vir constantemente. Uhum. Ela sempre vai vir e vai te parar. E o que a gente não pode deixar é que isso aconteça. Você vai viver à mercê dela, ela que vai mandar em você agora? É você que tem que mandar nela. Se posiciona e, ó, cabeça erguida, ombro e vamos embora, É isso aí, né? parabéns, parabéns, Edilaine. Uma alegria, É isso. uma alegria te ouvir. Essa conversa já tinha um tempo que era para nós conversarmos. E que bênção, viu? Fiquei muito feliz em Graças a Deus. conversa. Que Muito feliz. bom. Então tá bem, acho que a gente pode encerrar por aqui então, né? Deus lhe pague o seu tempo, a sua Imagine. disponibilidade, e eu espero te encontrar na próxima terça. Teremos encontro ao vivo Sim, e, vamos estar lá. e eu vou te falar uma coisa que eu acho que você não está sabendo. Aí O vai ser quê? para essa nova turma. São algumas surpresas que eu vou abrir a turma 5 agora, tá? Na sexta-feira, mas eu já vou adiantar. Olha que beleza. Você já é aluna, você já vai ficar sabendo. Assim Tá. que entrar a turma 5, eu vou regravar o método Lumen. Eu não sei se você lembra das aulas. Já é mais antigo. Lógico que eu lembro. Meu cabelo estava mais curtinho. Sim, lógico que eu lembro. Gente, mas aí agora acho que tá na hora de fazer tudo novo. E eu vou gravar, eu não vou mais gravar olhando para a câmera para depois liberar. Eu pensei muito, eu acredito que Deus está sempre à frente. Eu quero gravar o novo, as aulas atuais do método Lumen com vocês. Então, na turma 5 nós vamos começar da primeira aula e nós vamos caminhar 12 semanas juntas. Viver o processo inteiro, que vai ser as aulas que vão ficar gravadas aí para as próximas turmas. Então, vai ser a partir de Tem. vocês que já estão e com quem entrar na turma 5. E eu acho que vai ser muito especial. Legal. Nós vamos viver tudo juntos. Não vai assistir só gravado, nós vamos viver juntas as 12 aulas. 12 aulas juntas. Olha que legal. E vai começar dia? Edilane, eu não tô com o calendário aqui, mas é para ser no começo de dezembro. Aí a gente combina, Tá. a gente sempre combina, né? Questão de ano Natal, ano novo, se for, se a gente quiser não. Sim. Mas aí, pelos meus cálculos, é para nós terminarmos as 12 sessões, que seriam 12 sessões terapêuticas, mas em grupo, voltada para vencer a ansiedade. Terminaremos lá em fevereiro, mais ou menos. Olha que legal. Vamos viver juntos o método completo e depois nós retomamos os encontros quinzenais, como a gente já vem fazendo. Então você Sim. já está sabendo, já vai se programando aí. Se Deus quiser, quero te Sim, encontrar. mas vai. Eu vou participar. Então, tá bom, Tá querida. bom? Olha, Deus te abençoe, abençoe a sua família. Gratidão mais. Amém. O que você precisar, você sabe aonde me encontrar. Conte comigo no Eu que eu sei, puder, obrigado, Cida. tá bom? Também te agradeço muito por você existir, por fazer parte da nossa vida, porque eu vou falar para você, se não fosse você, eu não sei o que teria acontecido, não. Sabia? Porque estava demais. Meu Deus. Quando Estava demais. Foi a melhor coisa foi eu ter mexido nesse celular e te encontrado. Mas Deus é bom, né? sim. Deus sabe de todas as coisas. E ó, Era você que precisava. vocês falam isso para mim, vem um peso aqui, né? Falei, meu Deus, quanta responsabilidade. Mas aí, Não, imediatamente eu já me lembro, não sou eu. não. Só gratidão a Deus, porque aqui nós somos instrumentos, nós estamos tão, e Ele que Sim, permite. Então, se Ele permite, nós vamos caminhando e vai dando tudo certo, né? é isso. Então tá bom. E se você precisar mais de alguma coisa, é só me chamar que a gente vai marcar.
Ah, com toda certeza. tá Chamo. bom? Mas olha, foi linda a nossa conversa. Eu acredito que vai ajudar muitas mulheres, talvez estão com dúvida, estão com Espero, os mesmos sintomas, passaram pela mesma questão, se identificaram com você. E é uma alegria mesmo, é uma alegria. Então, tá bom? um beijo. Vamos Um encerrar. beijo para você também. Obrigado. Eu que te Obrigado agradeço. pelo carinho. Obrigado por tudo. Eu que te agradeço. Beijo. Fica com Deus. Até. Beijo. Amém. Você também. Beijo. Tchau. Beijo. Beijo, querida. Olha que linda. Fica com Deus. Fazendo coração. Ah, Manda falar para ela que estou com Deus. Tá fazendo um coraçãozinho para você. que linda. Que linda. Sua vovó é demais. Essa é a Maia. Agora, também te amo. Eu também te amo. Também te amo. Vou ver tua casa. Você não vai na casa dela, não. Ela mora muito longe. Mas Não, vou sim. pode vir. Chama sua vovó para vir na minha casa. Sua avó é demais, viu? Aprende muito com Fala, ela. obrigado. Obrigado. Nada. Beijo, linda. Beijo, queridas. Beijo, Sibeli. Fique com Deus. Tchau. Tchau.